Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Matt, hoje estamos aqui para mais um vídeo na Unity. No último vídeo eu fiz um vídeo sobre grid, né? Que é para pintar os quadradinhos aqui, colocar os sprites de uma forma mais fácil na cena. Mas no vídeo anterior a esse eu fiz a movimentação de um player, né? Ele andar para a esquerda, para a direita e ele também pular. Só que para ele pular a gente tem que fazer a verificação do chão, né? Para ele não ficar dando pulo infinitamente. E eu fiz essa verificação nesse vídeo usando o ground check, o on collision zaz lá, né? Que é ele verifica através da colisão. Então, tipo, se a colisão do player bate na colisão do chão, ele lá que você tá no chão. Ele fala, você tá no chão, irmão, pode pular. Só que o problema é que se a gente vir, vamos pegar a colisão de qualquer parte do player. Então, tipo, se ele estiver caindo aqui, encostar a barriguinha na colisão da grama, ele consegue ficar pulando e voltar. E não é isso que a gente quer, né? Porque se a gente coloca um buraco, é porque quando ele erra o pulo, é para ele cair e ir pro limbo. Então, a gente vai verificar de uma forma diferente. A gente vai colocar um objeto no pé do player, onde ele vai fazer uma linha invisível no player e uma linha no chão, vai verificar se é o chão, né, se está no chão, e vai deixar ele pular. E aí quando chegar na quininha aqui, né, se cair não vai ter problema, porque como está no pé do player não vai deixar ele pular, beleza? É meio que isso, vocês vão entendendo conforme eu for fazendo aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer, cara, é colocar a bolinha que segue o player, né, no pé dele. Para fazer isso eu tenho que criar o objeto dentro do player. O meu player, no caso, é o John. Então eu vou pegar aqui o John e vou apertar com o botão direito e criar um objeto vazio aqui no John. Vou colocar o nome de ground check, né? Que ele vai verificar o chão. Pega aí, ó, em inglês master. Esse ground check, por enquanto, ele está invisível, porque ele é um objeto invisível. Mas dá pra gente deixar ele invisível, porque a gente vem aqui, ó, nesse quadradinho e a gente consegue colocar cor aqui. Então a gente vai colocar uma bolinha verde. Beleza, ó, já dá pra ver aqui a bolinha verde. E eu vou colocar ela literalmente no pé do player, como eu disse. Beleza, tá lá no pé do player. Agora ela vai verificar se tá no chão ou não, né? Enfim, beleza. Para a gente fazer essa verificação agora é com os códigos, né? Então eu vou vir aqui na Move lendária. Caraca, eu escrevi Mave lendária. Enfim, é Move lendária. Que aqui eu fiz o código da movimentação do player, né? Para esquerda e para direita, para ele andar, para economizar tempo do vídeo e a gente fazer só o pulo aqui mesmo. Beleza, vamos abrir aqui o visual. Beleza. Aqui dentro do Visual Studio já está o meu código mais lendário de todos os tempos e a gente precisa criar algumas variáveis universais. A gente precisa de uma variável, primeiramente, para saber se ele está no chão ou não, né? Que ela é do tipo bool. Vai chamar is on floor. Beleza. Booleano, porque é true ou false, então ou ele está no chão ou ele não está no chão. E a gente precisa de uma variável a gente vai pegar uma variável que vai ser do tipo transform, que vai ser o ground check. Sim, vai ser o ground check lá, a nossa bolinha. E a gente precisa de outra variável para descobrir se é um chão, né? Se a gente está pisando no chão. Porque é aquela coisa. Se a gente está aqui, a gente vai verificar o chão. Mas a gente tem uma grama aqui e uma serra elétrica. Se a gente não mostrar para a Unity que a grama é o chão e a serra elétrica não é o chão, a gente vai pular por cima da serra elétrica e vai ignorar todas as leis da física, tá ligado? Então a gente tem que identificar que o chão é o chão. Então beleza. Então a gente vai criar uma layer mask, né? Layer mask é tipo, porque existem as layers aqui, né? Que é tipo quase a mesma coisa que tag, né? Porque existe a tag e a layer para mostrar o que o player é, né? E tipo, a gente vai criar uma layer aqui do tipo ground pro chão, né? Só que no caso eu selecionei o player. Agora a gente faz, deixa eu só terminar de criar as variáveis. Então a gente tem uma layer mask que vai se chamar, what's ground, né? A variável. Do tipo layer mask vai chamar what's ground. Beleza. E eu acho que são essas três variáveis aqui para a gente fazer as verificações. E uma variável para a força do nosso pulo, né? Public float. Meu Deus. Jump force. Beleza. Vou colocar aqui 250. Beleza, eu acho que ele vai pular altinho agora, né? Então, meio que são essas as nossas variáveis. Eu vou salvar aqui para a gente definir tudo que a gente tem que definir, pessoal. Para não dar um problema. Deixa eu ver se já salva aqui, né? Tá salvando. Pô, esqueci de colocar as variáveis como públicas, mano. Pera aí. Mano, eu abri o outro visual sem querer, mano. Eu odeio dar clique errado. Enfim. Não, a gente também precisa que o layer mask seja público para a gente conseguir mexer lá no terminal. O transform ground check a gente também precisa que ele seja público. O bool ele pode ser privado aqui, né? Então vamos dar um Ctrl S e voltar lá. Eu preciso que elas sejam públicas por causa disso, tá vendo? O nosso ground check não recebeu nada e a nossa ground também não tem nada. Então a gente tem que criar essas coisas, cara. O nosso ground check, deixa eu só descer aqui de novo.
Nosso ground check, ele é o nosso ground check, né? Então a gente só pega o ground check aqui e arrasta e joga ele dentro do ground check, para ele saber que é a bolinha. E o what's ground, ele não tem nothing, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir no nosso sprite de grama, que no meu caso tá dentro da grid, né, no tile map. Então eu vou identificar o tile map aqui. Eu vou vir aqui no tile map e vou vir aqui na layer dele e em vez de default, eu vou adicionar uma nova layer. Essa layer vai ser, sei lá, ground, pô. Para identificar aqui é um ground, né, que é um chão. Enfim, cria uma layer chamada ground, a gente volta no tile map, seleciona ele como ground. Agora no nosso tile map tem a layer ground. Então a gente vai vir aqui e vai selecionar a mesma layer do chão no what's ground. Então what's ground é o ground. E agora ele já vai identificar o que é o que. Então a gente consegue mexer lá no script. Beleza. Então agora a gente consegue fazer a verificação. Porque como a Unity já sabe o que é o nosso ground, já sabe o que é o nosso ground check, né? O ground é o chão e o ground check é a bolinha, já dá pra gente verificar as coisas. Porque o Linecast já fez a linha aqui o Linecast vai fazer a linha aqui no nosso ground check e ele vai verificar só o chão. Para fazer isso, como eu disse, a gente precisa do Linecast. Então deixa eu vir aqui no update. E aqui dentro do update a gente vai fazer isso. A gente vai criar um Linecast. Só que a gente vai criar... Perdão. A gente agora tem que fazer a verificação do isOnFloor, né? Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui isOnFloor e vai dar o valor dele como o Linecast. O Linecast a gente chama com o Physics 2D. A gente pega o Physics 2D e dentro do Physics 2D tem o Linecast. Não, calma aí. Linecast. Como é que se escreve Linecast? Pera aí. O cara é burro. Ah, tá, é tudo pequenininho, tá certo. Então, beleza. Aí aqui dentro a gente tem que colocar as coisas que a gente precisa. Como eu disse, ele vai criar uma linha do player até a bolinha e a bolinha até o chão para fazer a verificação. Então, a primeira coisa que a gente precisa é mostrar para ele o player. O player é o transform.position. Esse é o nosso player. Depois disso, a gente tem um ground check.position. Que aí ele já sabe também qual é o nosso ground check. E aí depois a gente já tem aqui o what's ground, perdão. E agora, então, ele já fez a linha, primeiramente, do nosso player até o nosso ground check. E agora ele sabe também o que é o chão. Então ele vai verificar, fez a linha do player até o ground check e do ground check até o chão. Então, beleza. Agora a gente já verifica o que é chão. Então, se isso aqui tudo for true, ele vai poder pular. Só que tem um problema. Como é que nós vai pular? A gente não tem um botão para pular ainda, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai criar um botão para pular. Então eu vou colocar aqui bool jumping. Vai ser igual a um input .getButton. GetButton não, no caso. Porque, tipo, eu pressionei um botão. E a gente vai usar essas paradinhas já pré-definidas da Unity, né? Que é o jump, igual ao horizontal. Então, ele já é padrão no espaço. Bool, jumping, e input.getButton dá o jump. Então, tipo, se... O cara já criou automaticamente. A dicção minha é incrível, né? Bom, então, enfim, a gente tem um... Então, se o isOnFloor for true, então a gente só coloca isOnFloor, que ele já é true automaticamente. E o bool e o jumping, né? For true também. Ele simplesmente vai permitir com que a gente pule. E para a gente pular, a gente só precisa adicionar força. E para a gente adicionar força, a gente usa o responsável pela física, que é o rigidBody, que já está aqui. Então, rigidBody.addForce. Bom, aí é o vector tool, né? É o vector tool aqui, tipo, do x e y. Eu não quero adicionar força no x, é só no y. E aí a gente coloca aqui 0 no x e jump force no y, porque a gente adiciona aquela força que já foi definida. E que eu posso editar a qualquer momento, hahaha. Então é isso. Aqui ele já vai verificar, né, com tudo aquilo que a gente fez aqui, é só fazer a verificação. Primeira coisa, a gente cria o Linecast no Physics 2D, onde a linha vai do player até o ground check, né? E do ground check até o chão. E a gente já sabe o que é o chão, porque a gente definiu lá na Unity. E aí, se isso aqui for true, ele vai poder pular. E, na verdade, se isso aqui for true e o botão for pressionado, ele vai poder pular. Se o botão for pressionado e for falso, não vai poder. Só se os dois for true. Então é isso. Provavelmente já vai funcionar. Vou dar um Ctrl S. E a gente vai lá para a Unity testar. Espero que tenha dado para entender, pessoal.
Resumindo, a gente tem uma variável para identificar se está no chão, uma variável para o ground check, uma variável para ver o que é o chão e uma variável para a força do pulo. A gente dá os valores de cada uma dessas, né, do ground check e o what's ground lá na Unity, que eu vou mostrar para vocês novamente. E aí, o WisdomFloor vai receber o physics2d.lineCache. O lineCache que vai ser o responsável para fazer as linhas, né, para checar se o player está encostando no chão ou não. Ele cria uma linha do player até um ground check e do ground check até o chão. Bom, e a gente usa o what's ground, porque se for o chão mesmo, vai dar true, senão vai dar false. E se isso aqui for true e o botão de pular foi pressionado, ele vai adicionar força no eixo Y, então o cara vai poder pular. Eu acho que deu para entender, pessoal, deu para entender, eu espero, né? Enfim, vamos rodar e vamos ver se o meu meninão aqui vai pular. Espero que sim, espero que eu não tenha errado os códigos. Mas acho que deu bom, pessoal, acho que deu para entender. Se não deu para entender alguma coisa, pode comentar aí que eu respondo você, mano. E se quiser dar algum feedback de coisas que eu posso melhorar aí também, comente. Porque eu não sou nenhum profissional da Unity, como eu já disse nos últimos vídeos. Eu estou aprendendo agora a mexer, eu acabei de aprender como funciona o Linecache e estou passando conhecimento para eu melhorar mais o que eu sei do Linecache e também para talvez ensinar alguém, né, ou ajudar alguém. Bom, tá pulando, é isso. E se eu ficar clicando várias vezes, né, quando estou no ar, ele não pula. E é isso. Então conseguimos fazer um pulo através de um Linecache, mano, pra cima, cara. E pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Se possível, deixa o like aí, mano, que me ajuda pra cacete, mano, vocês não têm noção. E é isso, pessoal, eu agradeço demais, do fundo do meu coração, vocês que assistiram esse vídeo. Um grande abraço, falou e fui.